Bom dia, pessoal. Bom dia, bem-vindos de volta. Então, nós vamos começar o segundo dia da EVComp, nossa escola de verão. E tenho o prazer aqui de apresentar o professor Gilberto Medeiros, que vai fazer a palestra para a gente de dispositivos e sistemas de hardware para arquitetura não von Neumann. Ok, Gilberto, a palavra. Obrigado. Pronto, agora eu liguei, vamos ouvir. Em primeiro lugar, obrigado, Flávio, pela organização, Omar pela apresentação e a todos vocês por estarem aqui agora de manhã para a gente falar algumas questões de hardware. Eu vi uma definição outro dia que eu achei interessante. O pessoal chama hardware de hardware porque não é fácil. Se fosse, chamava easyware. Então é um negócio que a gente começa. Um dos objetivos aqui que eu gostaria de trazer para sensibilizar vocês, né, é um pouco das questões, digamos assim, físicas dos processos de computação, que elas estão intrinsecamente relacionadas com o que é que se pode fazer, o que não se pode fazer e por que a gente está observando limites e problemas que a gente tem na atualidade. Então, alguns limites que a gente está percebendo na atualidade. Essa palestra é uma sequência, digamos assim, né, da palestra que o professor Omar deu ontem. Eu estava querendo até começar aqui ilustrando. Esse aqui saiu na revista Wired, e vocês podem ver que está até velhinho já. Saiu aqui em 16, ou seja, já vai quase para 3 anos, que por um problema arquitetural de como que você dispõe os dados em memória RAM, as pessoas estavam conseguindo furar alguns bloqueios através de escrita repetitiva em células de memória que, por conta da carga que você coloca em cada uma das células, afeta o bit adjacente. Então tem até aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, acho que vocês hoje são muito mais rápidos do que eu, vocês vão pegar esse roll hammer, já tem até código que vocês podem utilizar e ver como hackear. Mas é uma forma de vocês fazerem esse tipo de coisa. E como é que isso funciona? Então, eu já, de novo, né, como eu estou falando, a ideia de que a gente tem essa consciência de que o computador não é uma caixa preta, né? Tem coisas, cargas, domínios magnéticos, fótons, tem um monte de coisa acontecendo lá dentro, e se você entender como que essas implementações ocorrem, as pessoas podem até usar para o mal, por exemplo, dizer, ou explorar vulnerabilidades, ou avançar no que se pode ser feito. Então, essa é uma área que eu venho trabalhando já tem alguns anos, né? Eu e o professor Omar, a gente colabora aqui em alguns assuntos, né? Para a gente poder entender isso aqui um pouco melhor. Mas eu fico um pouco mais dentro do laboratório e o professor Omar fica um pouco mais na modelagem, e eu acho que vocês assistiram a palestra dele ontem, né? Então, por exemplo, aqui o que acontece? Isso aqui é uma organização de células de memória, não sei quantos de vocês estão familiarizados, alguns que, não sei se alguém fez ISL comigo aqui, se tem algum sobrevivente aqui, mas enfim, é a forma como se organiza, né, em linhas e colunas, né, cada uma das células. E aqui o que vocês podem perceber é que você armazena o bit de dado num capacitor, então carga como o seu bit que você vai guardar, mas porque tem umas cargas próximas da outra, aí você pode, por exemplo, escrever várias vezes, até em uma coluna ou numa linha adjacente à outra, de forma que o que acontece? Você acaba empurrando o dado para outra. Ou seja, você muda o estado de uma outra adjacente. Então, esse aqui foi uma estratégia que esse pessoal desenvolveu, né? E eu vou até mostrar a partir do artigo, né? Depois saiu um artigo que eles exploraram como é que isso acontecia. Tá? Então, não era simplesmente um bando de menino que estava lá tentando. Muito bem, então, vocês podem dar uma olhada. Mas o ponto principal aqui que eu vou tratar hoje é que nessa questão de vocês miniaturizarem cada vez mais, seja memória, por exemplo, seja processador, o que vai acontecendo nesse processo de miniaturização é que essas questões de natureza básica, elas começam a impedir ou a limitar o processamento.
Tá certo? Então é isso que eu vou cobrir aqui hoje, mas tem também alguns detalhes interessantes que podem ser explorados, assim, algo que pode ser um problema, mas pode ser explorado para a gente tirar vantagem desse tipo de coisa. Boa parte aqui eu sei que vocês não estão vendo, mas eu estou pulando os slides aqui que não são tão importantes, então não eu vou até falar de quantidade de bits que tem aí armazenados. Vocês vão ver que boa parte desses pode jogar fora, que ninguém lê, né? Quem não tem um telefone tira uma foto e nunca mais vê a foto, né? Então é mais ou menos aqui a ideia, mas boa parte desses problemas ou dessas questões ou fatores limitantes é o que pode conduzir ou viabilizar o que se chama de arquiteturas não von Neumann. Então, a arquitetura de von Neumann, classicamente, o que é que você tem? Você tem uma unidade que você guarda os dados e uma unidade que você processa os dados. E, basicamente, tem um fio, né, um barramento que liga uma na outra. E qual que é o problema disso? O problema é que aquilo ali é como se fosse um funil, um gargalo, na verdade. É isso que acontece. Então, vocês imaginam, por exemplo, que quando a gente tem esses HDs, vamos pegar o caso do HD, por exemplo. O HD, hoje em dia, pega coisas simples da ordem de 1 terabyte, né? Um tipo de uma coisa comum. Mas qual que é a taxa de acesso de 1 terabyte, geralmente? Conseguiu. Olha lá. Então, que ótimo, obrigado. A taxa de acesso, geralmente, desde a incepção de disco rígido, continua 5 milissegundos. Então, por que é que o SSD é tão melhor? Porque você conseguiu baixar um fator 1000, né? É da ordem de microsegundos para você poder fazer o acesso. Então, não adianta você ter aquele volume. A imagem, né, a metáfora você tem aquele lago enorme, mas você vai beber água com um canudinho. Então, o que é que o pessoal faz geralmente? Eles colocam vários canudinhos em paralelo. E isso significa o quê? No mundo prático, né, numa fazenda de dados, né, de servidores, o que é que as pessoas fazem? Colocam um monte de HD em série, em paralelo, duplicando o dado que tem no outro, que aí você cai de 5 milissegundos para 2, né? Porque a chance daqueles dois discos estarem girando em sincronismo é muito pouco razoável. Então, aqui eu vou fazer uma apresentação um pouco histórica, né? O que é que sair do analógico para o digital. Vocês são todos jovens digitais, né? Mas eu ainda sou da época, né? E agora está retornando, que a gente tinha fita cassete, acho que vocês talvez nunca viram uma, né? Aliás, os primeiros computadores a gente gravava. Não sei se vocês já ouviram falar no TK-85, mas tinha uma unidade de fita que era um negócio tenebroso. De fato, era um toca-fita que você colocava do lado. Vocês chegaram a usar? O Felipe não usou, não? Não, vocês não acompanharam isso. Você acompanhou, Omar? Pois é, então são coisas de museu, mas o computador pessoal era um negócio desse. Eu lembro até que eu ainda era estudante, eu queria comprar um, e aí eu lembro até de conversando com o vendedor, ele falou, olha só, a memória RAM que vem são de 2 kilobytes, mas você pode comprar esse cartucho de extensão de 64 kilobytes. Falei, quando é que eu vou usar isso? Para vocês terem uma ideia, né? Então, enfim, a gente vai mostrar o que é que isso aconteceu, e tem várias dessas histórias interessantes dessa época, porque tem algumas pessoas que trabalharam nessa época, e a gente até acaba conhecendo depois, que vários daqueles limites que a gente tinha na época, hoje em dia é algo que esses conhecimentos, né, estão tendo uma ressurgência, né? Então, questões de... bom, ainda é você, eu achei que fosse eu. Então, questões de escalonamento, depois como que a gente, digamos, personifica bits, tá certo? Então, materiais com funções, né? O professor Omar falou um pouco disso ontem, arquiteturas. Essa aqui é uma questão de ruído, eu vou até mostrar, vocês todos conhecem Cloudflare, né? Flare, né, é uma empresa de infraestrutura de internet. Vou até mostrar como é que eles geram os números aleatórios, alguns de vocês já conhecem, né? E para que serve. E hoje eu não vou falar isso aqui é um outro assunto interessante também. Foi um projeto que a gente fez de como imprimir bits metálicos, né? Então foi uma coisa que a gente fez isso aqui, depois eu vou fechar. Então esse aqui é um artigo que saiu em 2011, mas ele ainda continua recente, né? A azul, né, é o mundo analógico e digital é o mundo verde aqui.
E o que é interessante que saiu desse trabalho aqui, basicamente, né, acho que até por razões históricas, né, senão vocês não estariam aqui, é a evolução do que era analógico, que é mais ou menos a cor, tonalidade alaranjada aqui, e à medida que o tempo vai passando, ela vai ficando azul. Quanto mais azul, mais digital. E o que a gente percebe é que esse crescimento ele vai, como vocês podem perceber aqui, exponencialmente. E isso aqui, segundo eles, né, segundo o trabalho, são os dados armazenados no mundo, né? É a estimativa que eles fazem aqui. Você pode até perguntar, né, quanto disso é útil ou não, mas isso é uma outra conversa. Mas assim, em 2007, então, tinha da ordem dessa quantidade de dados, mas o mais impressionante foi isso daqui, quando que você fez essa transição. Isso aqui, em 1998, eu testemunhei isso, que foi o seguinte, foi o ano, até o chefe lá nosso, na época, falou o seguinte, foi o ano no qual o fluxo de dados superou o fluxo de voz por telefone, na época. Hoje a gente nem precisa falar, acho que nem sei qual que é a fração, mas foi em 1998, ou seja, 20 anos atrás, o fluxo de dados por vias telefônicas superou. Então, vocês percebem o que aconteceu logo depois. E essa daqui, 99% dos dados hoje, mais de 99% é digital. Claro que tem aqueles fanáticos analógicos, né, e eu acho que eu talvez seja um deles, que tem disco de vinil em casa, aquelas coisas e tudo mais, mas é uma minoria, tá certo? A maioria mesmo é essa, porque é barato, né? Você comoditizou e aí a coisa fica fácil de você transmitir e tudo mais. Então, isso aqui é algo que não vai mudar, né? Obviamente. Só fica mais, vamos dizer assim, aplicações tipo de boutique, né? Aquele cara que tem um vinil, alguma coisa, e alega que o som é melhor. Eu não sou, porque eu acho que minha performance auditiva já vai caindo, né? Então não tem jeito. Mas vocês talvez enxerguem. Então, essas aqui são algumas questões de escalonamento, né, que a gente percebe, né? Uma delas, e essa que é importante, que eu tinha mencionado anteriormente, é a questão a energia ou potência utilizada em data centers, que é algo que tem um crescimento que é completamente fora do que a gente imagina que seja. Eu vou apresentar um pouco disso. Outra questão é densidade de potência dividida pelo desempenho. Então, por exemplo, isso aqui é uma métrica que vocês podem parar e pensar o seguinte, eu gosto sempre de usar o exemplo do HD, por quê? Porque ele está sempre girando. Se ele não estiver girando, ou seja, está consumindo potência sem fazer nada. Agora, já no SSD, o que faz? O dado já está lá quietinho, você não precisa fazer nada. Até na própria DRAM, né, você está sempre fazendo refrescando a memória. Então, digamos assim, são implementações nas quais essa figura de mérito aqui, ela começa a ser penalizada justamente por questão de potência. Você pode até imaginar, poxa vida, isso aqui gasta menos do que um forno elétrico. Claro, gasta menos, mas não sei se estão percebendo, né? Claro que estão, mas assim, a própria iluminação já da cidade já é iluminação de estado sólido. Então, está havendo uma revolução nisso, para que baixe, né, o consumo de energia para a maior parte dos appliances, né, das coisas que a gente faz, seja geladeira de estado sólido, seja luz de estado sólido, só que essa aqui está meio na contramão. Então, o percentual cresce mais rápido, né? Primeiro porque novas tecnologias mais eficientes de menor consumo estão surgindo, e depois porque, se você ficar pensando em guardar dados em HD, é uma conta que não vai fechar, eu vou mostrar como. Depois questão de limite físico e depois questões arquiteturais. E, por fim, a gente fala de custo também, porque não adianta isso. Agora, esse aqui que é as minhas ressalvas, né? Que às vezes o dado, não adianta a gente estar tendo essa densidade, essa demanda por armazenamento de dados, se o cara vai... Basta abrir o jornal, né? Aí a gente já vê que a maior parte é lixo, né? Então o ruído está aumentando, talvez ninguém tenha feito isso, né? O ruído está crescendo a uma velocidade mais alta ainda do que o sinal, tá? O ruído no sentido ruim da palavra, porque eu vou mostrar um sentido bom da palavra. E outra parte também é que o dado não está protegido, né? Então, essas são as duas questões. Olha só, isso aqui, eu acho que nem eu era nascido, isso aqui é um HD, devia ser enorme, isso aqui acho que era lá na IBM,
mas esse aqui é um dos primeiros HDs, devia ter 1 kilobyte, alguma coisa, devia ter um motor enorme para poder tocar, né? Mas o que é interessante é que o crescimento tem sido de 60% ao ano em taxa composta. E aí o que acontece? Quando você vai vendo aqui, né, por exemplo, esse aqui foi o início dessa área de HD, aí depois o que aconteceu? Ela começou a crescer mais rápido, porque foi uma dada tecnologia, né, que na cabeça de leitura que foi criada. E depois, eu acho que nem está aqui, né, que foi até um prêmio Nobel recente, não está aqui não, mas tem um efeito aqui mais para frente, um prêmio Nobel recente que foi justamente você aperfeiçoar ainda mais essa questão de leitura. Tá? E aí começa a chegar nos limites. O que é esse super paramagnetismo? É o seguinte, quando o seu bit ele é tão pequeno que ele não sabe se ele é um ímã que está norte ou sul, ele não consegue se definir. Entendeu? Então ele ficou tão pequeno lá que ele não sabe, não é norte, não é sul. E não adianta. Aí pronto, aí perdeu. Então você tem que diminuir, aí você tem que ou pensar em novos materiais ou mudar algumas estruturas. Mas é por isso que a coisa começa digamos assim, a saturar, tá certo? Então essa é uma das questões. Mas digamos aqui, olha só, o que é isso daqui? Essa em vermelho é a lei de Morse. Alguns de vocês já ouviram isso ad nauseam, né? Eu e o Omar, a gente já nem aguenta ver um plot desse mais, mas basicamente o que ela prescreve é que esse crescimento, ele é exponencial, tem sido observado crescimento exponencial durante muitos e muitos anos. Eu coloquei aqui também por curiosidade, tá? Isso aqui eu tirei dados que estão públicos, né, de demanda, por exemplo, de HD, e vi qual que era escalonamento. É claro, vocês percebem que o que essa, e aqui mais recente é que a lei de Moore já não consegue mais, tá certo? Não consegue mais acompanhar a demanda. A conclusão óbvia disso é que é o seguinte: você vai precisar de mais espaço. Você não consegue diminuir o tamanho das coisas para guardar a quantidade de dados que você tem para guardar, né? Ou você vai precisar de mais espaço. A conclusão óbvia é isso. E a gente não está nem falando de algoritmos de compressão, esse tipo de coisa, que seria, digamos assim, um armazenamento com perdas, né? É outra questão. Tem sem perdas e com perdas. Acho que alguém vai falar de alguma coisa sobre isso, ou vocês já conhecem, tá certo? Mas, enfim, se a gente fosse observar isso, o que aconteceria? Olha só que interessante. Em 2020, esse aqui, né, é o que se assume que vai precisar de volume de HDs para a gente poder guardar dado, né? De novo, aquela mesma ressalva, se é útil ou não é outra história. 1 zettabyte. O que é 1 zettabyte? É 10 elevado a 9 terabytes. Tá? Se eu pensar que cada HD tem mais ou menos 1 centímetro de altura, e empilhar todos eles, vai dar uma coluna de HDs de só uma bobagem isso aqui, né? Mas é uma continha fácil da gente entender qual que é o tamanho do problema. 4.000 quilômetros de altura, sem empilhar um HD em cima do outro, para poder guardar tanto dado. Né? E outra coisa, se você só de ficar girando eles, você vai precisar de 715 Itaipus, tá certo? E isso sem pensar em duplicação, que às vezes precisa, e também para a questão de segurança, e também a questão de você ter em paralelo para aumentar os IOPS. IOPS é o número de operação de I/O por segundo. Porque a métrica não é mais, hoje em dia, na nossa atualidade, a métrica, na nossa época aqui, né, dos professores e tudo mais, nossa época, todo mundo falava megaflop, que era aquela quantidade de processamento, era megaflop. Hoje não é mais isso. Hoje o negócio é IOP. Por que é IOP? Porque você consegue processar rápido, você consegue guardar muito dado, mas você não consegue fazer operação de I/O. Essa é a definição, né, do gargalo de Van Neumann. E aqui, então, nem se fala. Vocês já repararam que a maior parte dos data centers estão sendo construídos? Islândia, Groenlândia, Noruega, norte dos Estados Unidos, Canadá. Por quê? Porque é frio. Porque quando você, o problema, isso aqui é uma conta por baixo, por quê? Isso aqui é a conta que eu fiz, é que cada um consuma 7 watts, tá bom? Cada um consuma 7 watts. Que a gente sabe que para cada 7 watts que eu coloco lá, eu tenho que botar 7 watts de ar-condicionado para tirar. Senão ele vai esquentar, né? Não tem isso. Por isso que o pessoal lá faz na Groenlândia o data center com a janela aberta para poder
talvez dá um global warming aí, né, um aquecimento global. Mas, enfim, então essa conta não fecha, acabou, não tem jeito, né? Então, aqui foi alguns estudos, né, que o pessoal apresentou. Aqui eu não estou com a fonte, mas eu acho que é dessa turma aqui, do IDC. Tá? Então, eles preveem o crescimento, e, obviamente, né, se a demanda é exponencial, obviamente, o crescimento de energia necessária, a não ser que você entre com uma nova tecnologia, também a demanda vai ser. Esse aqui que é o gráfico mais interessante, é óbvio que vocês não conseguem ver daqui, eu também não consigo ver daqui, mas é o seguinte, o que você tira disso aqui? Ó? É claro que verde é o pior caso e azul é o melhor caso. Mas o que a gente vê aqui, ó, começando em 2010 até 2030, no pior caso, metade da energia elétrica do mundo estaria sendo devotada para banco de data centers em 2030. No pior caso. Você já imaginou? Isso para guardar dado inútil, né? Que a maior parte a gente sabe que é. E, no melhor caso, 8%. O que é hoje? Hoje é dessa ordem, tá? 8%, 4%, nos Estados Unidos, né? Mas isso aqui está pensando no mundo. Então, vocês percebem qual que é o tamanho do problema, né? O tamanho do problema é bem interessante. Aí você fala, não, vou usar SSD, né? Aí tá, então vamos falar um pouquinho de SSD. Esse gráfico já está meio velho, mas ele ilustra o que é que a gente quer mostrar. Ele está meio velho, mas basicamente o que é essa tecnologia? A tecnologia NAND para pendrive, tá bom? E o que é que vai acontecendo? À medida que a tecnologia vai avançando, isso aqui é 2012, ou seja, 7 anos atrás, e eu vou explicar o que é que foi feito de lá até aqui, tá? Rápido, não vou gastar tempo. Mas o número de elétrons em cada célula de flash, tá? Flash é o pendrive, vai diminuindo, tá bom? Então como é que a gente resolve esse problema? Bom, SCC é código de correção de erro, né? Então o que você coloca? Só que você coloca isso em hardware, você cria rotinas e aí você faz, por exemplo, redundância. E o que é que está acontecendo aqui nessa curva crescente é a área do chip que você tem de colocar redundante para poder corrigir os dados que estão lá, porque você sabe que essa aqui é a taxa de erro, né, que vai caindo, vai aumentando, né? Isso aqui, na verdade, é endurance. Quantas vezes você consegue reescrever? À medida que você vai diminuindo o tamanho dele, ele vai estragando mais rápido, porque as coisas vão ficando pequenas. Então, tem calor, tem falha de material, uma série de coisas. Então, é isso que está acontecendo. Então, tudo aponta na pior direção possível. Ou seja, se a gente vai usar HD, não tem jeito, porque vai aumentar o consumo. Se você vai usar SSD, na hora que vai diminuindo, não vai dar, porque o tanto que você diminuir é o tanto que você tem que aumentar em bit redundante, porque aqueles que estão lá vão diminuir. Então, como é que a gente vai sair dessa daqui? Olha só, aí vamos pensar agora em DRAM, só estou falando de problema. Esse aqui que é o trabalho que foi apresentado, né, que foi utilizado para poder subsidiar o pessoal que fez aquele código do Rowhammer para poder hackear fisicamente. Então, o que eles perceberam? Eles estavam fazendo o seguinte, ó, começava, ó, nessa época aqui, ó, vocês já eram nascidos, né, mas nem estavam preocupando com isso, mas assim, não tinha erro, né, com os módulos de memória. Eu posso passar a referência, eu tenho isso aqui, depois eu posso passar, mas eu tirei daquele artigo da Wired Magazine, tá? da revista Wired. Mas o que é que vocês vão percebendo é que é o seguinte, o número de erros, que é algo que não existia há 7 anos atrás em DRAM, começou a existir. E começa a aumentar. Por quê? Porque o tamanho, tudo vai na mesma direção. Se diminuir o tamanho da sua célula de memória, vai começar a ter erro, né? É um problema. Então, vamos fazer algumas considerações aqui, só de memória. Isso aqui eu vou falar daqui a pouquinho. Então, esquece o armazenamento magnético, né? Primeiro, por causa do limite físico do menor bit que você consegue fazer. Segundo, você tem que ter 700 Itaipu para rodar. Então, não sei o que vai acontecer. Flash, né, que é o pendrive, o que acontece? Você não consegue guardar o bit, a memória vai estragar. DRAM, o que acontece? Porque está muito pertinho um bit do outro, a hora que você escreve um, afeta o outro. Então vocês vão ter que aprender bastante coisa em correção de erro, se é que já não sabem, tal, mas são tópicos de pesquisa, né? Aliás, é o objetivo aqui, né? Vocês entenderem onde é que vão ter problemas daqui a 5 anos. Então, é interessante a gente entender quais são esses limites e problemas de hardware, porque vão criar oportunidades até mesmo para vocês fazerem digamos assim, método de correção de erro mais eficiente ou
diminuir o tamanho de código, esse tipo de coisa. Vamos falar um pouquinho de processador, tá? Daqui a pouquinho, mas antes disso, é o que eu estava falando, olha, eu peguei várias fontes distintas e todas elas, o que elas mostram? Aqui, todos esses eixos Y, geralmente, é desempenho, tá bom? E aqui é ano, tá? Então, o que acontece? Sempre o processador está crescendo e a memória nunca consegue acompanhar. Esse que é o chamado do gap de I/O gap, né? Por isso que a métrica não adianta falar megaflop, não adianta falar terabyte, petabyte. Por quê? Porque se você não aumenta o tamanho do cano, você não vai conseguir beber aquela água toda. Então, é mais ou menos essa a ideia. Esse aqui, olha, consistentemente aqui, tem essa questão aqui. Esse aqui é a lei de Moore, né? E a densidade de RAM não consegue alcançar. Tá certo? De novo, repetindo as mesmas questões. Então, a gente já entendeu. Agora, eu vou falar um pouquinho de processador. Esse aqui é 1995, né? Alguns de nós estavam aí fazendo doutorado, essas coisas, e a gente viu o seguinte, o que é essa escala aqui? Isso aqui, essa escala, ela é o seguinte, é o desempenho de single-threaded, tá certo? Para poder fazer alguma operação, é uma métrica qualquer de desempenho de CPU. O que a gente vê? Que ela ia crescendo, vocês estão vendo aqui que ela vai crescendo exponencialmente, né? Com o tempo, depois ela para, depois ela dá um crescimento aqui. Vamos ver o que aconteceu. Aqui nesse eixo aqui, o que eu fiz? Eu joguei em cima, só para vocês terem uma ideia, qual que era o clock, tá? Os clocks que a gente tinha aqui na época, e depois lá pelas tantas a gente vê que a gente não consegue comprar coisa acima de 2, 3 GHz. Isso tudo parou, tá certo? Aí vocês vão perguntar, mas por que ele continua a crescer? Aí foi a incepção dos multicore, né? Aí começou I5, I7, e por aí vai. Então, vocês estão percebendo o que está acontecendo, né? Porque isso aqui é um reflexo direto do gargalo de Von Neumann. Então, o multicore já é a primeira, digamos assim, aventura no mundo da arquitetura não Von Neumann. Você coloca vários cores dentro de um processador, porque não tem como tirar aquele dado, né? Então, basicamente, aqui agora vocês já são, claro, já conhecem isso daqui, mas basicamente esse é o problema, né? Você não tem como tirar o dado daqui para lá, e esse é o problema que a gente não consegue resolver com essa arquitetura. Então, bom, agora vamos falar de custo, né? Isso tudo, se tudo fosse perfeito e não custasse nada, mas a gente sabe, e isso aqui é o que está mostrando, é que à medida que a gente vai avançando nas tecnologias, isso aqui não é nem custo de fabricação, é o custo de design. Tem um parte de uns colegas nossos, né? Ele até aposentou, mas montou a empresa aqui, né? O Antônio Otávio, alguns de vocês conhecem, né? E trabalhou também com essa parte de design de circuitos integrados. Tem também a empresa Cadence, tem colegas nossos, ex-alunos que trabalham lá, né? A Cadence faz ferramentas para circuito integrado. Então, isso aqui é o seguinte, isso aqui é boa notícia para a Cadence, mas isso é terrível para o resto da empresa que quer fabricar. Por quê? Porque o custo só de design vai aumentando. Porque você tem que desenhar o seu chip já prevendo. Por que isso está aumentando? Porque na hora que for fazer já é muito caro. Na hora que for fazer, você tem que testar antes de fazer. Então, tem toda essa questão, né, de verificação e outras oportunidades também. Então, por exemplo, Cadence é um bom lugar que vocês vão sempre ter emprego. Por quê? Porque não vai ter jeito, o custo está aumentando, não vai ter como fugir isso, né? Então, são algumas questões, né, que essas demandas que a gente tem, a fabricação, e aqui é aquela questão de redundância, né, que a gente tem que começar a colocar. Agora, vou falar um pouquinho daquela história aqui. Olha só, isso aqui para que a gente usa esse monte de dados, né, que a gente está falando? Isso aqui é o que, de novo, esse é IDC, né, vai saber. Então, é o que eles estão falando. Então, eu só posso reportar o que eles estão falando, algo que a gente tem alguma ideia. Como eles chegaram nesses números, eu não sei. Mas o que é interessante é o seguinte, só 0,5% dos dados que tem lá são analisados, né? Indexados, 3%. Úteis, se indexados e analisados, 23%, ou seja, 75% do que a gente está lá. Eu não sei também como foi feita essa conta, não. Isso foi 2012. Isso aqui deve ter aumentado, né? Quer dizer, isso aqui diminuído, né? Porque a quantidade de dado inútil, né, que a gente vê.
Agora é o seguinte, agora a questão quando você começa a pensar nas questões de, digamos assim, quando a gente começa a entender as necessidades, né, de vocês criarem questões de proteção. Então, criptografia também é um assunto que não tem jeito de ter esse monte de dados se você não tem soluções criptográficas para poder, digamos, proteger esse monte de dados. Então, vamos resumir tudo que a gente viu até agora, né? 99% dos dados é digital, a demanda para armazenagem está crescendo mais rápido que a gente consegue diminuir, os limites físicos e aumento em energia são os maiores, e as arquiteturas atuais, elas estão, digamos assim, elas são construídas lá, lógica de centrada no processador e não necessariamente centrada no dado. Então, o processador está longe, o dado está em outro lugar. Então, é a lógica que foi colocada, né? Sendo que o mundo hoje é centrado no dado, né? E aí eu vou mostrar um trabalho que um colega fez também, que é interessante nesse sentido. E não é nem útil nem protegido, né? Então, essa é outra questão. Então, todos são problemas bons, né, de pesquisa, né? Então, tem algumas questões, né, que para quem vai para o mundo nano, né, que eu amarro a turma do nano aqui, né, tem algumas ondas aí de oportunidades que a gente está vendo, né, sejam materiais com funções, né, que é uma área de atuação tanto do professor Omar quanto a minha, né, como também conceitos arquiteturais, né, que a gente pode colocar aqui. Então, primeiro, esse aqui é um trabalho que eu fiz já há algum tempo atrás, né, quando eu estava na HP, que a gente fez aqui, na época, acho que isso aqui era pequeno, tá? Hoje já nem tanto. Tá? Aliás, eu falei em dizer o que aconteceu com memória flash depois que ela estava diminuindo, e aí via que o número de elétrons. O que eles começaram a fazer, só um pequeno parênteses para não deixar aquilo em aberto. O que eles fizeram? Então, você faz o seu chip, e aí pronto, você não consegue diminuir mais o tamanho. Então, como é que vai chegando a pendrive com mais e mais bits? Eles começam a empilhar cada um dos dies, né, de cada uma dos chips. Então, começa a empilhar e faz um furo nele e conecta um no outro. É coisa de doido. Tem gente que está fazendo isso lá em São Paulo, uma empresa, chama Smart, que mantém quase que um monopólio de fabricação de memória. Fabricação não, encapsulamento e teste de memória no Brasil. Tá? Porque eles compram tudo da Samsung, chega aqui, corta, afina o wafer, corta, empilha, faz, eu acho que já vem furado as vias, e aí, então é mais ou menos isso. Mas, enfim, o que eu estava dizendo aqui, isso aqui era uma ideia de uma matriz de 17 por 17 dispositivos, né? Eles estão da ordem de 50 nanômetros de largura, como eu falei, né? Então isso aqui já é pouco. Tá bom, onde que eu vou começar? Essa patente aqui, né, eu achei um negócio bem interessante, e ela já tem mais de 20 anos, que ela é a base de como que a Cloudflare faz parte dos seus protocolos de segurança para fazer a segurança de internet. E o que é que eles fizeram? Isso aqui é um negócio legal pra caramba. E é coisa que, assim, se vocês um dia forem a São Francisco, vocês vão ver, que é o seguinte, essa aqui é uma lâmpada, lava lamp, né? É uma lâmpada que, não sei se vocês já viram, ela fica mexendo, esse negócio aqui, fica mexendo aqui dentro. Então, o que é a patente dos caras, né? Há 20 anos atrás, o que eles fizeram? Eles precisavam de uma semente para poder geração de números pseudo-aleatórios. Qual que é a diferença dos verdadeiramente aleatórios para pseudo-aleatórios? Claro que tem vantagens e desvantagens. Tem um site que chama random.org, que é bem interessante, ele faz a descrição completa do que é aleatório, pseudo-aleatório. O pseudo-aleatório, ele é determinístico no sentido de que, se você vê uma vez a sequência, ela se repete. Então, ele é pseudo-aleatório. Ela é não determinística se você vê a primeira vez. Um exemplo de pseudo-aleatório é o sistema de segurança do Windows, que foi explorado e que é fácil, fácil assim, não para mim, né? Mas para quem estudou isso e verificou essa vulnerabilidade, de poder encontrar como você quebra isso, porque o número de bits ele é pequeno e eles são determinísticos. Então, a necessidade de se criar fontes de números verdadeiramente aleatórios, ela é muito grande. Então, o que essa turma fez?
ele é na época da defunta SGI, Silicon Graphics. Talvez vocês nem conhecem, vocês não eram nascidos, mas na nossa época, Silicon Graphics era uma espécie de Apple corporativo. Quem tinha uns computadores bonitos, todo redondinho, pintado, colorido e tudo mais. A empresa deles também era um prédio todo bodoso, né? Mas aí acabou, né? Acabou. Mas então, eles trabalhavam na Silicon Graphics, e aí eles tiravam. Então, eu falava de imagem, era Silicon Graphics. Todo mundo quer ter Silicon Graphics. Hoje, o espaço que eles ocupavam é um museu. Não sei se é uma ironia, não, mas enfim, é um museu da história da computação em Sunnyvale. Mas aqui, o que eles faziam, então? Eles tiravam aqui foto dessas lâmpadas aqui, e aí, que é isso aqui que ele está chamando, grava o estado caótico de um sistema, que isso aqui é considerado, converte em binário, aí aplica uma função hash e depois obtém a semente para poder... depois que eles fazem para poder gerar um hash criptográfico, a semente que ele gera aqui, e depois você pode usar essa semente para o seu gerador pseudo-aleatório. Então, ela consegue ficar não determinística, por quê? Porque a semente, cada hora que você tira um retrato dessa coisa aqui, ele gera um número. Agora, isso aqui é foto de um lugar real mesmo. Se vocês forem em São Francisco, tem um lugar lá, vocês procuram aqui na Cloudflare, isso é como... Eu vi a estimativa, acho que da ordem de 10% dos dados da internet é protegido por conta dessas lâmpadas aqui. Lâmpadas, assim, do dado que é gerado aleatoriamente. Aqui a gente estava querendo, não era esse o objetivo, né, mas depois que aconteceu a gente pode até contar do jeito que a gente quiser, mas na época, o que a gente estava fazendo? Isso aqui eu estou mostrando para vocês o desenho, uma foto, na verdade, de um dispositivo à base de óxido de um material. O que acontece com esse material? Ele permite, ou por acaso, ele forma alguns dendritos que são canais de condução. Isso ocorre também aleatoriamente. E, na verdade, isso aqui são simulações aqui que são feitas, que você consegue provar. Cada um desses aqui supostamente é um átomo, uma falta de um átomo, mas basicamente isso aqui é um estado 0, isso aqui é o estado 1. Você calcula, mas a gente construiu esse negócio. Isso aí faz o que se chama um dispositivo que foi postulado pelo Leon Shua, que é um professor ele já aposentou, de engenharia elétrica da UC Berkeley, e ele falou que devia existir um tipo de dispositivo que não é nem resistor, nem capacitor, nem indutor, que ele vai reter o estado do sistema. É como se fosse uma máquina de estados, mas... onde você tem variáveis contínuas, tá certo? É mais ou menos essa história. Ou seja, o estado dele é determinado a partir do estado anterior. Então, é um dispositivo extremamente interessante, mas dificílimo de entender o funcionamento. Muito bem. Aí a gente fez e aqui eu vou até botar aqui um filmezinho, deixa eu ver se eu conseguir, de em operação. O que é que a gente está fazendo aqui? Na prática, eu estou ligando e desligando ele. Vocês estão vendo? Ele liga e desliga. Isso aqui é o estado, deixa eu ver. Isso aqui é o estado, é a resistência. Aqui, então, é o estado desligado e esse é o ligado. Aqui, simultaneamente, isso aqui é em tempo real, tá? As medidas, ele está ligando e desligando. Então, eu ligo, desligo, ligo, desligo, ligo, desligo. E esse daqui, eu estou tirando histogramas aqui, então isso aqui é uma curva de histograma, mas observem como vai mudando até o valor de resistência, às vezes aparece 3 estados, aquelas coisas todas. O que é interessante disso daqui? Esse dispositivo é esse que forma um contato e ele apaga, liga e desliga. O que a gente conseguiu demonstrar é que a gente consegue fazer isso 10 elevado a 10 vezes. E o grupo da Samsung 10 elevado a 12. Para vocês terem uma ideia, memória nível consumidor tem que ter essa possibilidade de você fazer isso 10 elevado a 13. A gente ficou muito próximo de conseguir isso. Então, agora, a pergunta é flash, memória flash. Quantas vezes vocês acham que vocês podem escrever, apagar, escrever, apagar, escrever, apagar? Alguém tem uma ideia? Fala aí, alguém. Se alguém acertar com 2 ordens de grandeza, eu pago uma cerveja. Vamos ver, pode chutar, vocês não vão perder nada. Bom? 10 elevado a 8, deixa eu ver. Não, você errou, pena. Mas chegou perto. Não, geralmente 10 elevado a 3. Chegou perto porque 2 ordens de grandeza. Está vendo que eu fui bonzinho. Então, 10 elevado a 3, 1000 vezes. As melhores, 10 elevado a 6. Quase lá. Então, teve até uma empresa de Israel
foi depois comprada pela Apple, porque o que eles fizeram com código de correção de erro, controlador de memória, eles conseguiram aumentar esse para da ordem de 1 milhão. E é o que vai no Mac Air hoje, é a memória SSD, então ela tem vários algoritmos de correção de erro, tem também o Wear Leveling. Wear Leveling, que é o seguinte, começou a gastar demais um pedaço da memória aqui, eles vão escrever em outro lugar, então eles vão repaginando, vão mudando aquilo tudo. E aí a gente pode perguntar, nossa, que porcaria, então quanto que é desses pendrive, igual esse que está aqui? Esse daqui deve ser 100. Aí você pergunta, 100? Mas eu ainda vendo isso? Sim, por quê? Quantas vezes você já reescreveu? A chance de você perder isso antes de você escrever 100 vezes é muito maior, pelo menos comigo. Então, os meus estão lá e aí eu perco antes de conseguir estragar o dispositivo. Por isso que se vende. Né? Mas aqui a ideia era que a gente conseguisse, né? Então nessa época a gente conseguiu fazer. E esse aqui é o mecanismo aqui. Agora eu vou tirar um desvio, por quê? Porque aconteciam esses detalhes aqui. A interface, aqui eu não vou nem entrar muito nesses detalhes, mas a gente entende isso do nível microscópico, a interface muda, mas na prática que tem a química dessa interface muda. E isso aqui chega num único átomo, tá? Então, um único átomo. Então, uma das coisas que a gente estava propondo e querendo fazer, né, saiu até um trabalho aqui que a gente observou, quando você consegue chegar a um único átomo, e a gente consegue fazer isso, a gente consegue observar quando tem um único átomo naquele canal, consegue colocar um único átomo. Fala, nossa, isso é a melhor coisa do mundo para poder fazer um gerador de números aleatórios. Né? Então, por exemplo, aí a gente prepara o dispositivo, coloca ele lá e daí começa a medir o ruído dele. Então, eu vou pular aqui alguns detalhes um pouco técnicos demais, mas isso aqui é para dar uma ideia. Então, olha só, o que acontece? Aqui, nesse eixo aqui, como eu falei, eu consigo controlar o estado do dispositivo, eu consigo colocar o número de átomos que eu preciso dentro daquele canal. Eu consigo fazer isso a gente consegue fazer de forma reprodutível. Só que o que acontece? Quando eu coloco 1, e por isso que coincide aqui com 1 aqui, ele tem um nível de ruído, isso aqui eu estou medindo a densidade espectral de ruído, tá? Quando ele chega nesse nível aqui, ele fica 1000 vezes mais ruidoso. Tá? Ou seja, bom, e o que isso quer dizer? Ele ficar 1000 vezes mais ruidoso. Eu quero usar o ruído para ter uma fonte não determinística de bits. Esse é o objetivo. Tá? Depois outras pessoas chegaram e fizeram isso daqui. Só que aqui, de novo, eu estou entrando em detalhes técnicos, eu não estou assumindo que vocês saibam, mas o que vocês precisam extrair desse gráfico é o seguinte, tem um lugarzinho, esse aqui que eu quero, tá? Esse aqui, quanto mais alto aqui no eixo, melhor. E outra coisa, aqui é frequência. Né? Tudo bem, a lava lamp, né, o cara tem que tirar uma foto e depois processar aquela foto e gera um número X de bits. Então, não é muito rápido, mas aí você pode até falar, não, aqui você está com 1 kHz, eu consigo gerar 1 bit a cada 1 milissegundo. Então, também não é muito rápido. Porém, a diferença é que isso aqui eu posso colocar num espaço de 50 por 50 nanômetros. Então, eu posso colocar um monte dele em paralelo e que ele vai me gerar bit à vontade. Outra coisa é consumo de energia. Se eu quiser fazer uma integração, aí falar lá com o flip ou com o flop. É o flip, né, que está aqui, desculpa. É o flip que está aqui? Desculpa, flip. É porque eles são quase indistinguíveis. Então o flip, se ele precisar fazer um sistema de geração de números aleatórios no nó que ele tiver lá de internet das coisas, aí a gente pode conversar e tentar gerar os números aleatórios. Tá? Estou acabando aqui. Eu vou pulando. A gente fez isso aqui, tá? A gente já montou um desse daqui, ó. Então esse aqui já está funcionando aqui, a gente pode fazer isso. Aí a gente tem que fazer um desenho de circuito, então tem um estudante que está trabalhando nisso. Isso aqui é difícil pra caramba, mas, de novo, a banda passante é essa, 1 kilobit por segundo no máximo. Aqui, ó, eu já estou no finalzinho aqui da apresentação, esse aqui foi o Parta, aqui que ele falou, ele que veio com essa história aqui. Então, de fazer essa ideia de data cêntrico. Ele, na época, ele trabalhava na HP, hoje ele está na Google. Aí ele saiu da HP e foi para a Google, porque, claro, é uma companhia que trabalha com dados, aí que estava propondo essa arquitetura. Muito bem, então, eu não vou ter tempo para entrar muito nisso aqui, que é um outro tipo de dispositivo que a gente construiu, tá bom? É um outro tipo,
Eu vou falar um pouco mais no nível de sistema, que eu acho que vai ser mais interessante para vocês. Então, eu vou pular esse negócio, mas a gente construir um dispositivo, ele é muito estranho. Ele é um metal ou é um isolante, você consegue controlar isso. Só que isso ocorre de uma forma um pouco, digamos assim, caótica. E isso, inclusive, isso aqui agora estou viajando mesmo. Isso aqui em 1952 eles até ganharam um prêmio Nobel, que eles fizeram um modelo para como que um neurônio funciona, tá? O modelo que eles fizeram era esse daqui. Você tem que ter uma bateria, tem que ter um resistor variável, tem umas coisas aqui que eles colocaram, tem que ter um capacitor. E aí isso daqui são os spikes, né? São saltos, né, de sinal elétrico, né? Então, depois que eles modelaram isso, né, a ideia era como é que o cérebro funciona, né? Então, isso aqui é indo bem no nível neural. Então, neural networks, mas num nível de dispositivo. Aí, essa turma aqui, tem a garrafa de vinho aqui, eu explico depois por quê, se tiver tempo. Mas o que o Crane fez? Ele criou esse conceito chamado Neuristor, que era um elemento que ia ser uma cópia do que seria um neurônio, um dispositivo elétrico. Isso foi em 1960. Aí o que a gente fez? A gente foi construir um desses. Isso daqui um é simulação e o outro é dado. É até difícil saber qual que é. Mas a gente conseguiu fazer um dispositivo que ele emulasse um neurônio. Aí você pode falar, mas como é que eu vou ligar um no outro e como é que isso vai funcionar? Não sei. Por enquanto ele é como se fosse um papagaio. Ele copia, mas não sabe o que é, não sabe por que está fazendo. Mas são os elementos básicos que a gente consegue emular, né? Por isso que até saiu nesse negócio. Pronto, então essa é a questão. Então agora, chegando no final, a questão é que nem todos os dados são criados de forma igual. Onde que eu estou querendo chegar com isso? De que dependendo dessa taxonomia aqui que o Partha colocou, por exemplo, se você estiver falando de Twitter, você está falando de quanto? 140 caracteres. Você está falando de YouTube, aí você está falando de gigabytes. Então, dependendo, o hardware que vai ser necessário para otimizar ou para poder trabalhar com aquele tipo de coisa, ele não pode ser o mesmo hardware. Ou melhor, pode até ser, mas ele não vai ser tão eficiente. Então, ele criou essa taxonomia. E na época aí que a gente até trabalhava junto, a gente identificava quais eram as janelas de oportunidade para um determinado tipo de hardware. Não é qualquer hardware que vai funcionar com qualquer aplicação. Então, mas aí ele foi embora e ele montou, aí ele fez essa proposta aqui, né? Então a ideia era de fazer em vez de fazer um microprocessador, ele fazia um nano armazenador, né? A ideia era essa, mas isso é altamente não von Neumann, né? Onde você tem uns pedacinhos de memória do lado de uns processadorzinhos. Quando a gente olha as estruturas de FPGA hoje em dia, é muito parecido com isso, né? E a ideia dele, falando de FPGA, acho que todo mundo conhece, né? Então, na época dele aqui, ele até propôs fazer o seguinte, não, vamos construir um servidor com FPGA, então vou tirar toda aquelas tralhas de processador e tudo mais. E ele fez, de fato, construiu um servidor que usava só 4% do consumo do que um servidor comum fazia. Então, ele sintetizava os circuitos nisso e virou um produto, né? Na verdade, virou um produto, isso em 2011. Por isso que ele chegou e falou, se vocês abrirem esse artigo aqui, vocês vão chegar nisso. Então, gente, acabando, é o seguinte, o futuro aí que aguarda vocês, ele é bem mais complexo do que só o que a gente vê na capa do livro-texto. Essa aqui, obviamente, é um monte de gente que fez um monte de lugares, né? Esse aqui é aqui, esse aqui é em Palo Alto, esse aqui é a turma de Campinas. Então, enfim, é isso aí, acabou. Obrigado. Perguntas? Acordaram? Não? Alguma pergunta? Eu vou fazer a primeira para vocês depois se motivarem e fazerem mais perguntas, tá? Gilberto, você acabou na sua palestra, no finalzinho agora, no último slide, falando dessa conexão aqui, né? Memória lógica, né? Que agora tem um Logic Memory, né? Isso. Que o pessoal está tentando fazer para os próprios processadores no futuro, de colocar a memória com a lógica no mesmo chip. Exato. Né? Como é que você vê isso? E até indo para um pouco do von Neumann, indo para essas arquiteturas neuromórficas, né? O que você vislumbra para o futuro? Assim? O que você acha que vai acontecer num futuro
não vou falar o curto prazo, porque isso não é nada para curto prazo, mas médio prazo e depois para longo prazo. Então, eu acho que o que é que vai guiar isso é basicamente a demanda de quem quer comprar. Tá certo? Muito bem. Eu acho que, e tanto é que vários pesquisadores aqui trabalham nessa área de internet das coisas, e que é um negócio que é interessante. Por quê? Porque a questão toda é o seguinte, eu estou dando um monte de volta, mas eu vou chegar a um lugar, tá? O ponto que eu quero chegar, eu acho que a taxonomia é o melhor exemplo do que é que vai ter, é que não vai ter uma única solução. Então, vão ter inúmeras soluções. O que vai definir qual que vai ser o hardware são constraints, né? são fatores que vão limitar, por exemplo, o custo, quanto que custa, e energia. Então, por exemplo, no caso de internet das coisas, né, eu e o Felipe, a gente sempre fica olhando essas coisas, é energia. Por quê? Porque eu quero, por exemplo, colocar um sensor lá numa barragem, por exemplo, alguma coisa, para ficar mandando sempre um sinal. Ele tem que ficar mandando sempre um sinal. O sinal, o que tem que ser? Não é 0G, gente, não é 5G, é 0G. Ele tem que mandar assim, manda um bit que é o seguinte, vem cá ver ou não vem. É isso que tem que ser mandado. Então, mas só que eu não quero um sensor só, eu vou querer 1 milhão de sensores. Ainda assim, continua 0G, né? Por quê? Porque eu tenho que mandar um bit. Então, qual que são os parâmetros de design que a gente vai estar pensando? Então, vai ser banda passante baixa, consumo baixo, memória baixa, mas é que eu vou precisar de uma criptografia segura. Então, chegando onde você quer chegar. Será que eu vou conseguir, em vez de botar um processador caro no sentido de consumo energético numa saída dessa, ou eu vou conseguir fazer um circuitinho, agora pegando o caso dos dados aleatórios, números aleatórios, para gerar uma chave para cifrar, eu não consigo construir um circuito, só vai fazer isso. Então, é alto grau de especificidade, né? Então, eu não sei se eu estou dando uma resposta satisfatória, porque eu mesmo não sei, né? Por isso que a gente está nessa história, mas é um passeio, né? Um exercício mental que a gente tem de fazer. Mas eu acho que uma das coisas que é certa é isso, não vai ter uma solução para tudo, né? Isso não dá. É um exemplo disso que a gente pode olhar retrospectivamente, é o sucesso da NVIDIA, né? A NVIDIA é uma empresa que surgiu por causa do gargalo de Von Neumann, né? O que eles queriam? Eu quero o cara lá está fazendo um game, tem que estar realista. Se aquele dado fosse para o processador para gerar, fazer a renderização e voltar, não dava tempo. Aí tinha aquela questão de latência e tudo mais. Não, faz uma placa NVIDIA. Hoje você usa NVIDIA como GPU, né? Virou GPU, você pode construir um sistema para processar. Então, esse é um exemplo. Agora, você vai usar isso para fazer... como é que chama? Twitter, algum servidor de Twitter? Não, porque é tanto byte e geralmente pouco útil. Então assim, eu acho que a taxonomia que o Partha coloca aqui é um bom ponto de partida para você entender qual hardware e qual implementação, porque o que vai guiar, os parâmetros que vão guiar o design vão ser energia e custo. Então, basicamente é isso. Dado o seu dado aqui, a natureza do seu dado, um budget que você tem de energia, um budget de custo, qual que vai ser a implementação? Aí a turma vai ter. Então, quer dizer que é um mundo muito interessante, tanto para quem mexe com hardware, por software, é um mundo super legal. Mais alguma pergunta, gente? Pode perguntar. Alguns alunos meus, alguma coisa que eu não falei em ESL, vocês podem perguntar. A chance de vocês pegarem o professor aqui em público e falar assim, você não ensinou isso. Pode falar, vão lá, gente. Pior que agora eu não posso dar ponto para vocês não são mais meus alunos. Né? Eu repito a pergunta. Essa é uma boa pergunta, eu vou repetir. Um memory store conseguiria eliminar a necessidade de um transistor, ou substituir com vantagens, ou substituir um transistor? Então vamos falar do transistor. O transistor é uma chave que todo mundo conhece, né? Que ela está ligada ou desligada. Vamos pensar no mundo digital, não vamos entrar no analógico, não. Tá bom. Mas você precisa colocar algum sinal para poder dizer se ele está ligado ou não. Como que DRAM funciona? Tem um capacitorzinho que fica na porta do transistor para poder ligar ou desligar ele. Só que esse capacitorzinho é furado, literalmente. Então você tem que põe carga lá, enche. No caso da flash, o capacitor não é furado, ele fica lá e segura 10 anos. Tá?
Muito bem. Aí agora vamos parar e pensar o seguinte, tá, então vamos pegar o caso da flash. Legal, flash é legal porque eu ponho uma carga lá, fica lá na porta do transistor e beleza, ele não vai descarregar durante 10 anos e aí vai estar ligado ou desligado aquele transistor. Tá. Aí a gente começa a entrar no desenho da célula. Aí, quando a gente começa a entrar no desenho da célula, a primeira coisa que a gente para e pensa, poxa, a beleza da flash com relação ao DRAM, que o DRAM eu ainda preciso de fazer um capacitor que chama trench. Você faz uma trincheira, faz um furo e recobre ele, então ocupa. Então você tem que ter assim, quando eu olho a planta baixa de um chip, eu vou ter o transistor, você tem porta, tem a porta, dreno e fonte. Então eu tenho, e a gente tem que usar no máximo da tecnologia, então tem F. F é um número que é utilizado, que é o tamanho da tecnologia. Então tá, tem F, tem 1, 2, 3, F. Só que eu tenho mais um outro ponto para cá, porque um não pode encostar para o outro. Então eu falo, o tamanho da célula do transistor é 6F ao quadrado, tá? Então tá bom, então tem 6F ao quadrado e ainda tem mais um capacitor. Então para flash eu tenho 6F ao quadrado de área, e no caso do capacitor, aí a DRAM vai ser mais que 6F ao quadrado. Então essa é a métrica que a gente coloca. No nosso caso lá, com o Memristor, com a arquitetura que a gente conseguia colocar 4F ao quadrado. Então você tinha uma melhoria de 66% em densidade com relação à flash. Tinha uns outros parâmetros. Então nesse sentido, sim. Obviamente tem outros problemas, senão a gente já estava comprando. Na verdade já existem, a Panasonic já vende essa memória, tá? Só que ela vende não numa implementação 6F ao quadrado, ela fez, ou 4F ao quadrado, ela fez uma outra implementação que ocupa um pouco mais de espaço. Qual que é a vantagem eu falei Fujitsu, né? Panasonic, eu não sei se é Panasonic ou Fujitsu, japonês. Então, um deles fez isso. Então, eles já vendem, acho que são 64 kilobits que eles fazem, é pequeno, né? Vou até falar, o 64 mega agora é a idade que está pesando. 64 quilomega, não sei. Mas assim, para que é que está servindo isso? Primeiro que eles querem colocar um produto no mercado com memória embedded, né? Que tem um custo menor para aquela aplicação específica que é vantajoso, como por exemplo, em relação a flash. Qual que é o problema de flash? Você tem que subir a tensão, você tem que ter 12 volts. O circuito, geralmente, de processador, é tudo da ordem de, hoje em dia, 1 volt, 1,2 volts. Então, você já pensou, você quer botar num chip automotivo uma lógica de processador aqui, do lado de um... Não dá, porque você tem quase um fator 10 em voltagem. Então, a gente começa a entrar nos detalhes, assim, que vai vendo que as coisas vão... Assim, as coisas estão começando a ficar difíceis, né? O pessoal não consegue ajeitar, mas o Memristor, a ideia, a vantagem é que operava também em tensão baixa. 2 volts a gente conseguiu operar. Então, assim, eu dei uma resposta longa, mas tentando situar que quando a gente está pensando em aplicações, seja automotiva, seja seja a internet das coisas, seja um processador, cada mundo ele exige um hardware, uma implementação diferente. Se não existe, né? Você colocar um hardware desse lá num carro, não dá. Qual o seu nome? Gustavo. Obrigado, Gustavo. Mais alguma pergunta, gente? Tranquilo? Qualquer coisa, entre em contato aí, professor. Obrigado.